do Câncer. Durante 20 anos, ela foi distribuída de graça. E mesmo sem ter sido testada pelos critérios da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, muitos pacientes dizem que ela funciona. A gente entende que houve sim uma melhora, principalmente na qualidade de vida dela ao final da vida. Agora, o governo decidiu financiar os estudos, que serão coordenados pelo oncologista Paulo Hoff. Em menos de 6 meses, nós teremos uma noção muito boa da real atividade e segurança do produto, dando embasamento a um eventual uso mais amplo, se for efetivo, ou explicando, se não houver o resultado desejado, que a medicação não atingiu um parâmetro mínimo de aceitação. Diminuição da dor? Do sofrimento? Será que a pílula do câncer pode mesmo ser a solução para essa terrível doença que a cada dia mata mais gente no mundo inteiro? O diretor do Centro Paulista de Oncologia, Sérgio Simon, e o chefe da Oncologia Clínica do Hospital AC Camargo, Marcelo Fanelli, respondem pra gente. Bom dia, vamos falar sobre esse assunto que está sendo muito comentado atualmente no Brasil inteiro. Hoje nós vamos apresentar 4 fatos muito importantes, 4 fatos sobre essa chamada pílula do câncer. A gente não vai aqui dizer que é contra a pílula do câncer. A gente também não vai dizer aqui que é a favor da pílula do câncer. A gente vai apresentar esses fatos que são muito contundentes, né, Mari? Sobre esse assunto, a gente já tem um comentário na nossa tela interativa, olha só, da Natália. Por que o bem-estar não leva pessoas para serem entrevistadas? Preferem só especialistas que estão contra o assunto. Então, vou começar com essa pergunta para perguntar para vocês se vocês são contra a pílula do câncer. Absolutamente. Nós somos a favor de que sejam feitos estudos científicos para se comprovar se existe atividade antitumoral ou não. Todos nós estamos interessados em ter drogas que ajudem nossos pacientes. Eu também, né, doutor Marcelo? É verdade. Quem convive com pacientes com câncer, o que mais deseja é que ele esteja bem, né? Então, tomara que venha ajudar. E, Natália, daqui a pouquinho a gente vai ver também, durante o programa, depoimentos de pessoas que usaram, e até de parentes de pessoas que usaram a pílula do câncer. A gente entrevistou essas pessoas, você vai acompanhar aqui no programa de hoje também esses depoimentos. Falando para a Natália, a gente está falando para milhões de telespectadores que têm a sua opinião. A gente vai começar falando desse primeiro fato, o primeiro dos 4. Olha só, a pílula do câncer, o primeiro fato sobre a pílula do câncer que a gente vai apresentar hoje aqui, estamos falando sobre a pílula do câncer, tão polêmica, tão controversa. O primeiro fato é esse. Essa pílula ainda não tem comprovação científica. Isso começa a nossa história, não é, doutor? É verdade. Os estudos que a gente tem são estudos em animais, estudos in vitro, em laboratório, né? E carece realmente de uma comprovação em humanos, tanto em relação à dose utilizada, em relação ao efeito colateral e em qual tumor ele deve ser aplicado. Como é que se dá, né, esses testes, essa comprovação científica? Vamos ver aqui na nossa mesa holográfica, doutor Sérgio, para a gente entender um pouquinho das fases desses estudos, porque não são estudos simples, né? Nem tão rápidos assim. Tem algumas fases pelas quais essa pílula precisa passar antes de dizer que ela tem comprovação científica. Correto. A primeira coisa é ter comprovação no laboratório de que ela tem ação contra as células tumorais. E isso a fosfetanolamina já tem. Aparentemente, ela consegue matar alguns tipos de câncer no laboratório. Fora do corpo humano. Fora do corpo humano. E isso muitas drogas conseguem fazer, e quando você põe no corpo humano, elas não funcionam por uma série de motivos. Por isso que os testes em humanos são muito importantes. São muito importantes. A gente sempre começa com os testes de fase 1, que são os testes que examinam a dose ideal para o paciente tomar, qual é a dose tolerada e os efeitos colaterais, a toxicidade do tratamento. Se o tratamento afeta o fígado, o rim, o coração, a pele, o apetite, tudo isso é muito controlado no estudo de fase 1. Ao término desse estudo de fase 1, a gente sabe mais ou menos a tolerância e os efeitos colaterais maiores, pelo menos, e mais comuns daquela droga. E aí passa-se para fase 2. Esse passa para fase 2. O estudo que vai ser feito agora aqui em São Paulo, ele vai ser um estudo inicial de fase 1, com 10 pacientes. É um estudo abreviado para ser mais rápido. E vai passar para fase 2. No fase 2, quando você começa, você já sabe a dose que tem que usar e o que esperar em termos de toxicidade. Então, para o fase 2, a gente separa os pacientes em grupos de doenças. Nesse caso, vão ser tratados 10 tipos diferentes de câncer.
Câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pulmão, de próstata, de cabeça e pescoço, uma série de cânceres. Em cada grupo, 21 pacientes. Se a gente observar que o tumor nesses pacientes está melhorando, numa determinada proporção, a gente aumenta o grupo de pacientes. Por exemplo, se a gente tiver 2 pacientes em 20, nos 21 primeiros pacientes que tiveram uma resposta boa, a gente aumenta esse estudo para 41 pacientes. Por grupo? Por grupo. E isso já seria a fase 3? Não, ainda isso ainda é a fase 2. A fase 2 expandida. Se 5 pacientes em 40 tiverem uma resposta, ele é aumentado para 100 pacientes. Para a gente saber realmente quantos pacientes podem se beneficiar desse tratamento. Se tudo der certo, então a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter 1.000 pacientes. 100 vezes 10, de 10 grupos, é isso? Exatamente. No total de todas as doenças, né? Cada doença é analisada separadamente. Separadamente. Então, a fosfetanolamina pode funcionar para câncer de mama e não funcionar para câncer de intestino. É muito pouco provável que uma única droga funcione para todos os tipos de câncer, que são doenças muito diferentes. Ao longo do programa a gente vai entender isso, que cada câncer é diferente. E a fase 3 e a 4? A fase 3 provavelmente é a mais importante de todas. E depois que você tem informação de fase 2, você vai então pegar a droga que está em estudo e vai comparar ela ao melhor tratamento disponível para aquela doença. Digamos que a fosfetanolamina funcionou em melanoma. Então você vai na fase 3 comparar a fosfetanolamina com a quimioterapia que é usada para o melanoma. E isso o paciente é sorteado, ele cai num grupo ou no outro. E você vai observar os 2 grupos e vai comparar. Se ela for melhor que a quimioterapia, ela passa a ser o padrão e ela pode ser comercializada. Então, depois da fase 3, a droga, se ela for aprovada no estudo, ela pode ir para o comércio. E a fase 4 é uma fase importante também, é depois do lançamento, que é então todo mundo já tem a droga à disposição, onde vai se coletar efeitos colaterais num enorme número de pacientes. E muitas vezes a gente acha efeitos colaterais nessa fase que não foram vistos antes. Antes, entendi. Esses estudos aí que o doutor Sérgio está falando, eles foram anunciados pelo governo do estado de São Paulo ontem, numa entrevista coletiva, que a Ana Brito acompanhou e mostra para a gente. O estudo feito em São Paulo não vai seguir todas as etapas que costumam ser exigidas para a liberação de um medicamento. Uma das primeiras fases em animais não será exigida, porque a pílula já está sendo usada em humanos há mais de 20 anos. Todos acreditam que esta dose é segura e ativa, e é a dose que vem sendo utilizada, vamos avaliá-la então. Por isso que não é um estudo de fase 1, é um estudo de fase 2, e isso corta um tempo enorme, nós salvamos quase 1 ano ao tomar essa decisão. Os testes vão usar a mesma dosagem que os pacientes já tomam informalmente hoje. Um estudo que começa com pelo menos 210 pacientes, pode chegar a 1.000 se houver efetividade. Eu digo a vocês que em menos de 6 meses nós teremos uma noção muito boa da real atividade e segurança do produto, dando embasamento a um eventual uso mais amplo, se for efetivo, ou explicando, se não houver o resultado desejado, que a medicação não atingiu um parâmetro mínimo de aceitação. E serão feitos em pacientes com câncer de estômago, pâncreas, fígado, cólon e reto, colo uterino, mama, pulmão, cabeça e pescoço, próstata e melanoma. Para cada um foi estudado, um grupo de experts na área estudou qual seria uma situação em que a medicação teria uma chance real de uso, com benefício, e que o paciente não estivesse abrindo mão de um tratamento potencialmente curativo ou muito eficiente. A escolha também vai levar em conta o quadro clínico do paciente. Para que nós possamos mostrar se a medicação funciona ou não, é importante que os pacientes tenham um mínimo de condição física para terem uma possibilidade de resposta, senão seria injusto com a medicação. Então, olha, muito importante, os pacientes precisam estar com um estado satisfatório, né? Existem estágios diferentes na doença, mas para começar esse teste é preciso ter um bom estado físico, né, doutor? Isso é uma regra básica no tratamento oncológico, que é o performance do paciente, né? Então, para um estudo clínico, geralmente o paciente tem que ter um bom performance. Isso para não ter um viés de avaliação tanto de efeito colateral quanto de efeito terapêutico. Tem uma dúvida. Vamos falar do fato 2 aqui. A gente está analisando 4 fatos importantes sobre a pílula do câncer.
E tem esse outro fato. A gente precisa levar isso em consideração, ela também não foi avaliada em humanos. Uma coisa é quando você faz o teste in vitro, né, em células em laboratório, onde você tem uma exposição dessas células à droga em questão. Então é uma ação direta sobre a célula. Outra coisa é quando você trata uma doença em animais de laboratório que são inoculados com alguma doença fabricada, entre aspas, em laboratório. E você faz a avaliação do remédio em cima desses animais. Então, o que difere isso de uma situação real do tratamento de um paciente oncológico? O resultado do medicamento, ele depende geralmente de uma interação muito estreita entre o remédio, o tumor e o corpo do ser humano. Então, do jeito em que existe metabolismo diferente, existe eliminação diferente, existe a interação com o sistema imunológico, existe o transporte do remédio. Então, tudo isso é que vai fazer o conjunto para a gente poder entender o resultado final do tratamento. Por isso é diferente avaliar em laboratório e avaliar no ser humano de verdade. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual, agora a dúvida do Mauro. A Secretaria de Saúde diz que vai haver um recrutamento de pacientes para o teste do medicamento, só não disse qual será a regra usada. Gostaria de esclarecimentos, pois tem um filho passando por químio. Mauro, o que a gente pode te adiantar é que o paciente, né, doutor Sérgio, não vai poder estar passando por nenhum outro tipo de tratamento, certo? Correto. Quando o paciente é avaliado no estudo clínico, ele tem que ser submetido somente àquele tratamento, porque senão você confunde o que está fazendo o quê. Que efeito é devido a que droga. Então, são pacientes que já foram tratados normalmente, que não têm um tratamento à disposição no momento e que estão em condições clínicas boas para poder ser examinado, seguido e acompanhado ao longo do tratamento. Então, talvez se o filho dele já tiver acabado a químio, aí talvez possa começar a entrar no estudo também. Mas, por enquanto, enquanto está passando pela químio, não pode. Correto. Muito bem, a gente vai conhecer mais sobre a história dessa pílula que surgiu há muito tempo na cidade do interior de São Paulo, em São Carlos. Foi distribuída lá durante 25 anos, durante esse tempo todo. E o Rafael Castro vai contar a história da pílula do câncer para a gente agora. A fosfoetanolamina sintética começou a ser estudada pelo químico Gilberto Chierici no Instituto de Química da USP em São Carlos, interior de São Paulo, há 25 anos. Gilberto afirma que os experimentos começaram a ser feitos num hospital em Jaú, mas o estudo em pacientes não foi concluído. A cápsula com a substância não foi testada conforme os critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e não tem registro. Mesmo assim, a distribuição das cápsulas continuou e muitos pacientes, segundo o pesquisador, iam atrás da substância aconselhados por profissionais de saúde. Os médicos indicavam que o paciente pegasse conosco aqui. Na USP? Na USP. Por mais de 20 anos, as cápsulas foram entregues de graça. Mas em junho do ano passado, a USP mandou interromper a distribuição. Em nota, a Universidade de São Paulo alegou que não foram apresentadas as licenças e registros que permitam a produção da fosfoetanolamina para fins medicamentosos e que a entrega da substância fere a legislação federal. Pacientes entraram com ações judiciais para conseguir o suposto medicamento. Em setembro deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu mais de 700 liminares. 10 dias depois, um paciente recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ganhou o direito de receber a substância. Isso fez com que o Tribunal de Justiça de São Paulo voltasse atrás e permitisse a distribuição. Mas no mês passado, de novo, o mesmo tribunal suspendeu mais uma vez a distribuição, depois que o governo paulista entrou com uma ação contra a decisão que autorizava o fornecimento. Pessoas de todo o país vinham até aqui ao Instituto de Química da USP em São Carlos. Tinha até fila, mas agora a proibição do Tribunal de Justiça impede que 5.000 pacientes do estado de São Paulo retirem as cápsulas. O inventor defende que a fosfoetanolamina marca a célula cancerígena. A partir daí, o sistema imunológico teria mais facilidade para identificar, combater e destruir o câncer. Mas entidades como a USP e várias sociedades médicas são contra o uso sem testes. A discussão deixou de ser acadêmica, ganhou viés político e agora também virou caso de polícia. 2 integrantes acusados de falsificar a substância distribuída na USP foram presos em Conchal, no interior paulista. O objetivo do grupo era faturar R$90 mil por semana. Várias assembleias legislativas promoveram fóruns e debates.
Vamos entender um pouquinho, porque não é apenas essa pílula que está sendo testada. Por ano, milhares de outras drogas são testadas. A gente tem uma pirâmide aqui que equivale mais ou menos num vestibular, na época de vestibular agora, a relação candidato-vaga, digamos assim. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente tem 10 mil substâncias sendo testadas por ano, vamos dizer assim, no Brasil. Não no Brasil, mas no mundo. No mundo. No mundo. Essas substâncias, elas são desenvolvidas por academias, por indústrias farmacêuticas, enfim, por qualquer pesquisador que consiga chegar num nível desse. Mas de cada 10 mil desenvolvida, apenas uma acaba indo parar na prateleira da farmácia. É tipo agulha no palheiro agulha mesmo, no palheiro. né? Agulha no palheiro. Então... no câncer é mais complicado devido à complexidade da doença. Então, por isso a dificuldade. Em outras especialidades, essa proporção acaba sendo menor, mas na oncologia é essa. Na oncologia é essa, 10 mil para um. Imagina como é concorrido esse vestibular aí das pílulas do câncer. Estamos falando sobre a pílula do câncer. Muitas pessoas querendo saber muito sobre isso. Até o governo de São Paulo já anunciou que vai começar um estudo para ter mais conclusões sobre essa pílula. E agora a gente vai apresentar 3 depoimentos de pessoas que tiveram o uso ou parentes que fizeram uso da pílula. A Ana Brito conversou com essas pessoas. Pela internet, nós entrevistamos um médico oncologista. Por conta própria, os pacientes dele usaram as cápsulas. Nós também conversamos com o filho de uma paciente. Ele acompanhou a doença e o tratamento da mãe, incluindo o período em que ela tomou a fosfetanolamina. Olha, grande parte dos pacientes, meus pacientes que fizeram uso da medicação, eram todos pacientes que já estavam numa fase mais terminal da doença. Essa droga, quando utilizada nessa fase terminal, ela não vai trazer nenhum benefício. Como profissionais, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, a gente não pode aceitar que coisas que não tenham a comprovação científica sejam utilizadas. Então, é importante, primeiro, que se acredite naquilo que já existe comprovação científica. Depois, que a gente não faça uso de medicamentos sem que a gente tenha o devido cuidado com aquilo que a gente não espera do medicamento, que são os efeitos colaterais. Quando a gente não sabe disso, é muito perigoso usar qualquer medicação em qualquer área da medicina, particularmente no tratamento oncológico. O advogado Denis Cincinnatus conta que os médicos tentaram de tudo para salvar a mãe dele, que faleceu há 20 dias. Minha mãe, há 1 ano e meio, foi diagnosticada, né, com câncer de pâncreas com metástase no fígado. A gente sabe que o câncer de pâncreas é muito severo, né, ele é muito agressivo, mas de qualquer forma a gente tinha algum tipo de esperança, né? Então não tinha realmente mais chance. Inclusive o médico tinha dado no máximo 1 semana de vida para ela, né? Foi aí que Denis entrou na justiça para conseguir as cápsulas de fosfetanolamina. Denis, você contou que a sua mãe teve uma melhora depois de começar a tomar a fosfetanolamina, né? Especialmente na questão da dor. Como é que você percebia isso no dia a dia? O que mudou na rotina dela? Nem com a própria morfina de 4 em 4 horas era capaz de conter as dores, né? O sofrimento dela. Então, depois da fósforo, isso diminuiu bastante, né? Então, logo após ela começar a ingerir a substância, ela praticamente tomava 1 vez ao dia. Então, assim, a gente entende que houve, sim, uma melhora, principalmente na qualidade de vida dela ao final da vida, né? Uma das explicações para o resultado positivo de uma substância que ainda não teve eficácia comprovada é o que a ciência chama de efeito placebo. Por que a gente melhora com o efeito placebo? Existem várias explicações, existem várias teorias. Pelo fato de você saber que está tomando um remédio, você já se tranquiliza, diminui o seu estresse, diminui o medo da doença. E com o controle dessas emoções, com menos medo, com menos preocupação, vem um bem-estar e surge uma sensação de melhora que nem sempre é verdadeira, mas que às vezes é verdadeira mesmo, porque diminuindo o estresse, melhora a saúde, o organismo reage melhor e algumas doenças podem melhorar. Mas e no caso dos pacientes com câncer? O que poderia explicar a melhora que eles afirmam ter sentido? A gente ainda não sabe se foi por um efeito próprio do remédio anticâncer ou se foi por causa de um efeito placebo. Ninguém está dizendo que o remédio não funciona, só está se dizendo que não foi testado para saber se não foi um simples efeito placebo. Porque
grande parte dos relatos são de melhora na dor. Fala assim, melhora de até 30% dos casos de dor, ou 30% de melhora na dor só com remédios placebo. Então, a melhora dos pacientes de câncer com essa pílula pode ser por um efeito dela, mas também pode ser por um efeito placebo. E só pesquisas mais profundas vão poder diferenciar uma coisa da outra. Isso que o doutor Daniel acabou de dizer é muito importante. A gente não está dizendo que a pílula do câncer não funciona. O que a gente está dizendo é que, por exemplo, o estudo do placebo é um estudo super feito na medicina, né? O efeito placebo é super estudado na medicina e já se sabe hoje que 30% dos casos melhoram com o placebo, né, doutor Sérgio? Correto. O placebo ele é usado em vários estudos e sempre que a gente compara dois grupos, um tratado com placebo, no grupo placebo, a gente nota melhora em vários casos. Mesmo sabendo que é uma substância inerte, é farinha de trigo. Que não tem nenhum efeito medicamentoso. Nenhum. Exatamente. Então é um efeito muito real, mas que a gente tem que ter cuidado e no estudo clínico isso tem que ser muito bem separado para não confundir o efeito placebo com o efeito verdadeiro da droga. A gente vai ver agora, é agora que a gente vai ver o personagem que tem mais um depoimento falando sobre uma melhora depois de usar a pílula do câncer. Vamos ver. Há 2 anos, José Luiz luta contra um câncer que começou na perna. Fiz 31 sessões de radioterapia na coxa, de modo a tentar conter a doença. Mas as células cancerígenas se espalharam pela corrente sanguínea, a chamada metástase. E em março desse ano 2015, surgiram, através de uma tomografia, múltiplos nódulos nos pulmões. Ele fez a retirada dos nódulos, mas depois de 2 meses apareceram outros. Foi aí que José Luiz decidiu não fazer a quimioterapia e tentar a fosfetanolamina. E por decisão própria, por vontade própria, não houve nenhuma sugestão de médico. Eu tive contato com a fosfetanolamina através das redes sociais. E eu fui atrás de um advogado, eu obtive uma liminar, obtive as cápsulas em São Carlos no dia 13/10 e comecei a tomar essas cápsulas. E no dia 19 de novembro foi a última cápsula que eu tomei e foi quando eu fui fazer uma nova tomografia no Hospital AC Camargo. Essa tomografia mostra que os 3 nódulos que surgiram no pulmão que eu tinha acabado de operar, elas reduziram 35%, 42%, ou seja, quase pela metade. E nesse período todo eu continuei trabalhando, cuidando da minha família, sem efeito colateral nenhum. Meus cabelos estão aqui, minhas unhas dos pés, meu sistema imunológico está ok, graças a Deus eu passo muito bem. José faz parte do grupo que se mobilizou para conseguir a liberação da substância. O paciente oncológico, ele não luta só contra a doença, ele luta contra o relógio, cada segundo é importante. Então, essa velocidade não é compatível com aquilo que nós precisamos. Então, doutor Marcelo, Ana Brito encontrou o seu José num dos protestos que aconteceram nessa semana na Assembleia aqui de São Paulo. Né? O que o senhor tem a dizer sobre o depoimento dele? É aquilo que a gente tinha comentado antes. A gente não está aqui para ir contra os pacientes ou para ir contra ninguém. A gente está aqui para ajudar. A gente só não pode pular etapas. A gente só não pode arriscar ou expor os pacientes a efeitos colaterais eventualmente inesperados ou eventualmente que a gente não consiga lidar, né? Que pode acontecer a regressão de lesão, pode, são fenômenos biológicos que acontecem, eventualmente pode estar relacionado ao medicamento, ao remédio, à droga em questão, mas a gente ainda não tem essa comprovação. Então, tecnicamente, como médicos, como oncologistas, a gente não pode prescrever ou não pode orientar o uso. O professor Gilberto, lá de São Carlos, que é o criador da pílula do câncer, deu um depoimento depois quando soube da intenção do governo de investigar e de estudar a pílula. Vamos ver o que o professor falou. O senhor pretende acompanhar de perto esse trabalho nos hospitais? Estarei lá, inclusive para ajudar. Eu acho que o meu acompanhamento é mais ajuda, porque é uma transferência de uma tecnologia aparentemente simples, mas necessita de um acompanhamento para que saia tudo a contento, né? O que vai acontecer? O senhor vai ceder a fórmula para o governo do estado, começar a produção da fósforo ou não? O que exatamente vai acontecer agora? Não existe ceder a fórmula para o governo do estado. Você autoriza o governo do estado a fazer. Porque se eu ceder, alguém vai ser exclusivo e não tem exclusividade. Essa é uma substância que tem que ser fabricada
em qualquer lugar que houver necessidade. Pode ser a cura do câncer. Pode. Acho. Desejo. É o que a gente deseja também, é o que todos nós desejamos, né, doutor Sérgio? Todos nós queremos a cura do câncer, a droga tem que ser investigada, porque são casos como esse em que se refere uma melhora objetiva da doença que nos interessam. Nós queremos ver nesse estudo que está sendo feito quanto por cento dos pacientes vão ter um resultado favorável. Hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1, nosso portal de notícias na internet. G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Saíram 2 destaques importantes de economia agora de manhã. O primeiro deles é que a economia brasileira voltou a encolher em outubro. O indicador que a gente chama de prévia do PIB caiu, aprofundando ainda mais a recessão por aqui. O outro destaque é a queda do emprego na indústria, que já vinha caindo há meses e agora teve o pior resultado em 15 anos. E o Vaticano confirmou hoje que vai canonizar a Madre Teresa de Calcutá. Ela morreu em 97 e depois foi beatificada por causa de um milagre, a cura de um brasileiro com vários tumores no cérebro. O Papa Francisco reconheceu esse milagre e ela vai ser canonizada no ano que vem. Outro destaque importante de hoje, gente, a FUVEST divulgou a lista dos aprovados na primeira fase do vestibular. É só entrar no G1 para conferir. E eu termino com uma história curiosa. Em Juazeiro, na Bahia, uma pintura em um muro gerou polêmica. Olha só. Uma professora fez esse desenho em 3D em um muro lá da cidade com um túnel e o papaléguas do lado, só que a prefeitura achou que isso poderia confundir os motoristas, foi lá e apagou tudo. Chegou até a circular nas redes sociais uma foto de um carro batido do lado desse muro, só que o Departamento de Trânsito nega que tenha acontecido esse acidente, disse que foi só uma montagem. Mari, Fê, já teve gente se confundindo só com a foto. Pensa no trânsito à noite. Não, eu já seria uma candidata, Mari. Eu olhei a foto e já achei que era o túnel. Já ia bibi. Então, confunde. Perigoso. Eu não vou nem falar. Valeu, Mari. Bom final de semana, Mari. Para vocês também. Até mais. Bom, estamos falando sobre 4 fatos sobre a pílula do câncer. Vamos ao 4º fato. O 4º fato é que cada câncer tem a sua história diferente. Cada câncer é uma doença diferente. Por isso seria muito difícil que um único medicamento servisse para todos? Na verdade, existem cânceres causados por vírus, como, por exemplo, câncer de fígado, câncer do colo do útero pelo HPV, câncer causado por substâncias tóxicas, como câncer de pulmão, pelo cigarro, existe câncer familiar causado por mutações genéticas que algumas famílias têm. São doenças totalmente diferentes. Você não pode usar uma droga para tratar a leucemia, para tratar um câncer do colo do útero ou um tumor cerebral. E a gente não acredita que um único remédio possa tratar todos os tipos de câncer, o que não invalida o fato de que talvez a fosfetanolamina possa tratar 1, 2 ou 3 tipos de câncer. E isso vai ser visto nos estudos agora que vão ser feitos. Quer comentar uma coisa, Marcelo? Não, é apenas só complementar que a gente pode ter tumor em quase toda parte do corpo, né? Uma célula qualquer que entra em divisão, que entra em multiplicação, ela está sujeita a sofrer alguma mutação. E essas características próprias de cada célula determinam respostas diferentes aos diferentes medicamentos. Então, daí a dificuldade. Bom, é importante deixar uma última mensagem que o governo do estado diz que em até 6 meses alguns dados conclusivos vão aparecer com relação à pílula do câncer. A gente fica no aguardo e na torcida também. E por hoje ficamos por aqui, né? Obrigada, doutores, pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada pela sua companhia durante essa semana. Se cuida, gente. Fica agora com a Fátima Bernardes no encontro. A gente se vê de novo na segunda-feira.